Olá, realiteiros! Voltei e hoje nós vamos falar de A Fazenda do dia 5 de outubro de 2021. De terça-feira foi a votação. Então vamos lá. A Adriane Galisteu entra e começa a falar as coisas dela, né? No ao vivo e até a votação e blá blá blá. Aí mostra logo a edição, né? Aí mostra a Solange tentando combinar o restão com o Thiago. Aí o Thiago fala, sabe, vai ser puxado. Aí fala né, e o Gui Araújo não ia votar nele, aí a diz ia votar nela, mas fala, como agora ele tá na baia, o Gui vai ter que votar nele, porque só o Gui pode mandar ele pra roça, né? Porque ele não pode ser votado. O Gui votaria na Eri, aí deixaria o Rio para ser votado. Mas como agora o Rio tá na Bahia e não pode levar votos, então só o Gui pode mandá-lo, então agora o Gui vai mandá-lo. Aí amanhece, né? Então, o sinal da vaca. Uma vez. Aí o Rio até pergunta, cadê as meninas? Já desceram? Alguém fala e não. Aí toca o sinal da vaca segunda vez. Aí quando toca o terceiro, a Aline até pergunta pra ele, esse é o primeiro? Não, pergunta, esse é o segundo? Aí ela fala, não, esse é o terceiro, a gente já vai ter que descer. Aí toca o terceiro e pium, vem a punição, né? Porque elas não foram na hora certa. Aí o MC Gui reclama, o MC Gui fala, todo dia, né? Todo dia punição. Aí a punição vem sem leite condensado até a próxima reposição. Aí o Gui Araújo lê e fala, parabéns aos envolvidos. A Eline pede desculpa, a Aline Araújo fala, fui eu, desculpa. Aí o Gui Araújo fala, eu sei, todo dia falando, todo dia já tinha falado. Aí o Rio fala né, o Gui Araújo fala, todo dia tava falando do tempo da vá, aí elas não estavam vindo. Aí o Rio fala pra Aline relaxar. Aí o Gui Araújo, né, conversando com a Marina, ajudando a Marina, fala que não esteve tão ansioso pra uma roça. Ele daí tá tranquila e tirou dela da reta. Aí, em cima, né, os MC até falam assim, hoje não era guerra com ninguém, só era lá na roça. Aí mostra o Erasmo e a Daiane conversando. Aí o Erasmo fala a Daiane vai votar em alguém e, né, prejudicar o grupo. Se ele for pra roça, ele vai ficar de boa. Aí ele chama o Dinho pra conversar, fala e, né, votaria nele, mas se ele souber e vai receber mais votos, né, pra falar pra ela se virar e votar em outra pessoa. Porque se o voto dela prejudicar ele, somar outras pessoas, né, ela não é isso, votar em outra pessoa. Aí o Dinho fala, né, pode votar em mim, mas se ninguém votar em mim, fica de boa, você pode votar em mim. Aí a Aline pra mim é uma covarde, grandíssima covarde. Só fica fazendo isso, sabonetando, sempre vota em um e não vai ter tantos votos, não é se comprometer e ficar lá, tava bem feito, o restão não teve, mas ela tava combinando o restão uns mais. Vê se pode, essa mina, ela tava combinando o restão com o Erasmo, cara. Fala sério. Muito da falsa, ela com a Daiane, combinando o restão com o Erasmo. Aí deixa, sinceramente pra mim, aí agora eu também tô mudando de lado. Eu tava realmente com ranço da Erika, porque realmente eu achei que ela deveria não... deveria ter botado ou o Bill, ou o MC Gui, ou a Tati, principalmente o MC Gui, como eu já falei. O MC Gui chamou ela de hipócrita.
na frente de todo mundo ali, ela não votou Mussunzinho. E o Bill realmente, né? Eu gosto do Bill, mas para o jogo dela seria coerente ela ter botado ele. Ela xingou ele a semana toda, chamou ele, falou ele tinha roubado ela, não sei. E aí teve só uma conversa na casa da árvore e ficou de bem. Mas aí ela decidiu. Então, assim, realmente eu tava concordando com eles. Eu achei ridículo algumas atitudes dele, ela punição de propósito e tal. Mas, sinceramente, agora eu tô mudando de lado. Esse povo ainda não superou, assim, supera. Ela fez agadinha, ué, reflete no voto, bota ela na roça igual, né? Botaram e pronto, mas não ficam condenando, julgando, condenando, toda hora. Supera, a boa, é outra semana, agora vê outras besteiras né, vê outras besteiras, outros erros, mas não, ficam taando, batendo. Então, sinceramente, pra mim, ó, agora eu já mudei, já tô gostando do Rio, da Erika, do Bill, a Milady e a Esther. Pra mim, só esses. E o Vitor. Só esses 6 estão salvando ali. Mesmo assim, o Vitor, mais ou menos. Agora o resto, a Daiane não. Eu nunca vou ter simpatia. Mas o resto. Aí teve lá um VTzinho do Venom, né? Fazendo propaganda. Fizeram um joguinho, time contra time. Aí teve a votação. Começou a votação, né? No ao vivo começou. Lari Botino imune. A Milady lê os 2 poderes. Ela dá o vermelho para o Bill, o amarelo. O Gui Araújo ao Rio, fala, é uma pessoa que gosta, admira, né? Tomou punição de propósito, ameaçou tomar outras punições, não tem um problema pessoal com ele, é engraçado, mas o Rio prefere exaltar os seus defeitos, conversa com ele, já deu conselho, espera eu não enxergue isso como uma punição, para o Rio não ficar triste, mas para o Rio, espera eu comece a exaltar as qualidades dele e não os defeitos, senão vira um alto bote, aí bota o Rio. Aí a Dani pergunta se o Rio vai falar, aí ele vai de Alada Vence. Aí ele fala, Alada Vence, a Dani, deixa eu voltar para eu poder falar. Aí é a vez da Lari Botino, volta na Erika, fala e ficou analisando as coisas da asa e foi por causa da punição de manhã, a linha tá na baia, não pode ser votada, então vota na Erika. Ah, pelo amor de Deus, e mentira mais deslavada, né? Votou na Erika porque sabia que ia o bondão de peso na Erika, aí foi junto e a pastinha do Gui Araújo e já pegou no ar Gui Araújo tá contra a Erika, aí foi por isso, nada de punição. Erika fala que não esperava esse voto da Lari, aí a Lari fala que pegou a punição como critério, aí a Erika fala aí, vou seguir o Rio e a Lada Vence. Aí foi a vez do Bill. O Bill disse que tinha várias opções ali, podia votar em Ri ou em Dai, mas joga conforme a música, toca. Teve a situação dele com MC Gui, não é a primeira vez que aconteceu a situação de Faria lá, então teve uma outra situação com o Vitor, o MC Gui foi passar uma fofoca do Vitor pra ele, aí ele vota no MC Gui. Não vê falsidade no MC Gui, mas o MC Gui às vezes planta a sementinha da discórdia, plantou entre ele e o Erasmo. Ela falou que se o Erasmo tivesse uma consideração, chamava ele no conversava. Pode talvez até na próxima semana votar no Erasmo, se estiver lá, mas hoje o voto seria o MC Gui. Aí o MC Gui começa a falar e
Ela fala, se eu te magoei, não sei. Ele pede desculpa pro Bill, mas foi verdadeiro. Ele ficou chateado mesmo com as falas do Bill. E falou tudo pro Erasmo mesmo. E o Bill não passou a situação de ser chamado machista. E o Bill não gostou e tem proximidade do Erasmo e contou assim pro Erasmo. E acha que o Bill tem papel de mulher, joga as coisas e sai andando. E o Bill testou ele. E o Bill teve uma cara de pau de dizer ali naquela hora no quadro. E ele, a Missy tava torcendo contra ele, pra ele sair pra Mussunzinho ficar. Mas ele disse e abraçou o Bill na época da roça. E ele ia na roça. E o Bill e o Mussunzinho voltasse. E abraçou ele na cozinha e ficou falando Tim Bill. E Bill joga sujo, percebeu que o Bill joga sujo e ele não se assina nesse jogo sujo. Aí o Bill responde, a Missy falou pra ele não perguntar nada pra Erika. A Missy falou isso pra não ficar esticando o chiclete. Aí o Bill fala e não vai julgar ninguém, não vai julgar a Erika. Aí se ela falou isso, e tem câmera, se ela falou todos os homens eram machistas, tem câmera. E se o MC Gui mentiu também tem câmera. Mas o MC Gui tentou causar discórdia. A MC Gui fala, as placas do Mussunzinho deu pra você, tá nítido. Você é um bundão. Aí é a vez do Erasmo votar. O Erasmo pede desculpa pra todas as mulheres, e, né, Lisiane e Mussunzinho saíram, chamaram ele de machista e pede desculpa para mulheres do Brasil que se ofenderam. E às vezes pode falar invocado com palavras mais malditas. Então pede pro assunto ser encerrado e pede desculpa. Aí ele volta na Erika, fala que gosta dela, que conhece ela de fora, mas viu umas atitudes incoerentes. A Erika fala que não esperava. A Erika fala que também viu atitudes dele lá dentro que não esperava. E agora ela lá e ele lá e ela cá. Ao invés da Stephanie, volta por proximidade. Fala que não tem nada contra a pessoa, porém, em 2 vezes foram fazer brincadeiras, essa pessoa sentiu essa pessoa ser rude com ela nas brincadeiras, então ela parou logo a brincadeira. Quando ela vê a pessoa ser rude, ela para de brincar e votou no Erasmo. A Erasmo respondeu, fala que é impaciente mesmo, e às vezes é impaciente quando trata as pessoas. Quem gosta da Stephanie, as pessoas têm que achar os motivos, né? Algum motivo para votar. Tá preparado para tudo, né? Para ser votado, para ir para a roça, para fazer prova. Aí tem a Marina, em vez da Marina, vota na Solange. Fala que a Solange deixou a desejar no convívio, não faz nada na casa. E quando sobe de fazer os animais, ver os homens já cuidam dos animais fazendo as coisas, e a Solange não faz. E ela não se ofereceu para fazer os animais, não se habilitou, deixou o Dinho fazer. Aí a Solange responde. Fala, ele levou um tombo, ele estava tomando de 10 a 12 remédios, e esse remédio dava sono, aí ela escolheu, ou ficava com dor, ou ficava com sono, mas já retirou os remédios para poder ficar acordado e fazer as coisas. Ela faz a pessoa falar e não saber o que acontece. Mas já falou, e agora o próximo fazendeiro já falou que é cuidar dos bichos. Aí é a vez do Vitor.
Aí o Vitor fala que os votos vão mudando. A MC levou fofoca pro Bill. A MC chegou a falar pro Bill e ele tava pulando de galho em galho. Então por isso vai votar no MC Gui. O MC Gui tentou construir uma discórdia lá entre ele e o Bill. A MC Gui fala e viu isso mesmo, e viu o Vitor aumentar e o Mussunzinho ficava. E viu os dois conversando. Acho que era Daiane e Vitor. E não enxergou como fofoca, não foi fazer lá de trás, não viu como fofoca. E foi falar pro Bill sim, porque viu, achou estranho, né, o Vitor conversando com outras pessoas. E foi isso, e falou. Aí o Bill pede pra falar e fala assim, as pessoas têm que entender e não é porque tem um problema que vai ter inimizade, vai ter que se afastar. Aí ele fala, não é porque eu tenho um problema com o Rico, eu nunca mais vou conversar com ele, vou parar de conversar, eu vou conversar, vou falar, não sei o quê. Aí o Vitor fala as palavras do Bill. O MC Gui podia ter chamado ele e ter falado, né? Se viu ele conversando com outro time, né? Outras pessoas, podia ter chamado e ter falado com ele. E não. Aí o Vitor vota no MC Gui. O MC Gui fala que tem gente que se esconde atrás do muro e não tá lá pra inimizade, já conversou com o Bill de jogo. E depois de disputar e depois de ver o Bill se aproximar de pessoas, ele já conversava com ele sobre jogo, acha falsidade. Aí o Rico vai votar, vez do Rico. O Rico fala que quando é amigo mesmo. O Rico tá de parabéns, sabe por quê? Porque ele é uma pessoa de peito, de palavra, de não se esconder. Ele pode fazer a merda e for, o redevo e for, furacão e for. Mas ele assume, ele bate no peito e assume. Igual agora, ele fez várias merdas e sabia, ia pra roça, assumiu, ia levar não sei quantos votos, assumiu e o Gui Araújo a ele, né? O Gui Araújo até falou, o próprio Rico pediu pra ser indicado, porque não iria levar voto da casa. Então, assim, o Rico pode fazer tudo, mas ele assume, ele não joga pedra e esconde a mão, ele não fica se escondendo, ele fala mesmo, faz, sustenta a gracinha. Aí fala que quando é amigo, ele é amigo mesmo, mas vai sabonetar, não entendi. Ele falou que ia sabonetar, mas pra mim não sabonetou não. Ele votou na pessoa certa, se ele iria salvar a Érica. Aí sobre o MC Gui e o Erasmo teriam alguns votos a mais e pode salvar ele. Não tem nada contra o Erasmo, não consegue votar no Erasmo, não vê coisas nele. Essas coisas que todo mundo fala, no caso seria um machismo, mas não vê coisas nele. Então vai votar no MC Gui, porque acha o MC Gui muito robô, muito robótico, falso, fala coisas muito certinhas. Parece que foi um programado e a Maria vai com as outras, então votou no MC Gui. Pra mim, ele sabonetasse, seria votar no Dinho, votar na Milete, votar na Esther, votar em alguém assim voando e não receberia voto. Mas ele acertou pra tentar ajudar a Érica. Aí a Tati vota na Érica, fala que todo mundo já sabe. Érica é uma pessoa que vai morrer sem assumir seus atos. E não é justificar muito e já falou. A Érica fala e já sabia, a Tati falou que já votaria nela. Esse é manter um respeito. Aí a Daiane, vamos de perseguida, a perseguida com 0 votos. Ela fala que era o alvo da casa, mas não é mais, porque podem ter achado ela muito forte, porque ela voltou
roça e agora estão com medo dela. E ela não tinha mais voto. Mas vai votar no Bill. Acho feio. O Bill fala que ela era alvo dele ali, né? Na hora de votar, o Bill falou, né? Poderia votar no Rico, poderia votar na Dai, mas iria não me seguir e tal. Aí ela fala, eu acho feio isso. Ele fala, eu era o alvo dele, agora eu vou votar nele. Pô, eu não votou no me seguir pra ajudar a amiga. Brigou com ele me seguir mais de uma vez. Estranho, né? Aí votou no Bill falando isso. E ao sentar ali não tinha voto, mas como o Bill falou, votaria nela, então eu ia votar no Bill. Aí o Bill fala e achou estranho, porque ela conversa com ele e depois mudou o voto. E apertou a mão dele e disse que estava tudo bem na festa. Aí ela falou, mas você acabou de dizer que eu era seu alvo. Aí o Bill falou, mas eu não falei agora, eu falei mais pra frente, daqui pra frente, não sei o quê. Aí é a vez da Solange, vota na Érica, porque amarelou de ter votado no Mussunzinho. E por a Érica ter dado giração pra ela de fofoqueira. A Érica fala que não tem nada contra a Solange, e gosta dela, acharam ela divertida. Ela é uma pessoa que briga e depois conversa. E da Flor foi brincadeira. A Érica fala, aí é a vez da Érica, fala, eu poderia votar no Erasmo. E viu momentos os movimentos da Ásia a fazer contra ela. Mas por estratégia, para tentar salvar, vai no MC Gui. Aí o MC Gui fala que tem gente que pessoas esperam ao vivo para tirar da reta. Para tirar essa. Pra sair da reta, para tirar essa imagem de vilão. Ele pediu para ela mostrar onde ele foi machista. Conversou com ela, ele tem família, tem mulher em casa. E não consegue conversar com ela, ela não segue uma linha de raciocínio. Ele não vê ela sofrendo machismo. Aí o Erasmo se mete e fala, ela tem dificuldade de ouvir crítica, já conversou com ela, mas ela é teimosa. E foi tentar falar com ela quando ela foi pra roça, ela deu uma patada. Aí ela fala, engraçado você falar isso, já você é um arrogante e grosso com todo mundo. Aí o Erasmo continua falando, ela não tem capacidade de pedir desculpa. E é impaciente, e depois quer conversar com o Bill. Ele falando, e aí ele não assume os erros dela, é impulsiva. Aí o Rico pede pra falar, o Rico defende a Érica. O Rico fala assim, todo mundo crucificou a Érica por ter chamado o Mussunzinho de machista, mas o Mussunzinho foi lá, chamou o Erasmo de machista e ninguém falou nada. Só fica a reflexão aí. Chamaram o Mussum de machista e ninguém falou nada. E aí ele chamou o Mussum de machista, todo mundo pegou ela pra lista. Agora o Mussunzinho foi lá, escreveu machista pro Erasmo e ninguém falou nada. Aí é a vez do Dinho. O Dinho fala, na semana passada a Dai falou coisa dele, falou ele fica em cima do muro, ele é um personagem, e isso era tudo mentira. E ia votar na Érica pelo que aconteceu com o Mussunzinho. Aí a Milady vota, fala que gosta da pessoa, mas viu algumas colocações que incomoda, algumas coisas incomoda ela muito. Ela era emoção da primeira semana, depois continua na segunda, agora continua na terceira. E a Solange. Aí a Aline vai votar, vota com os olhos dela, a opinião dela. Aí dá um discurso todo de punição, bababá, um monte de discurso. Mas no final de tudo votou no Dinho. Falou pra votar numa plantadinho e só ia ter o voto dela e não ia mudar em nada em jogo.
Aí a Valentina fala que tá vendo o povo jogar oração. Ele já vai jogar a razão, é uma pessoa que ela admira, ameaça ela no jogo, vota no Bill. Aí o Bill fala que não entendeu o voto dela e agora pra ele a opção não vai faltar. Teve uma festa, não foi a festa Fundo do Mar, não. Antes, a festa de Neon. Ela abraçou o Bill, beijou o Bill, falou que não votaria no Bill nem tão cedo, que gostava muito dele. Não sei, quem votou. Pra mim, o Valentina é uma falsa também. Só tá indo comer pelas beiradas. Aí vai me seguir, vota na Erika, né? Fala e tenta conversar com ela e não consegue, tenta resolver e não consegue. Aí vem o Thiago e as pessoas lá ficam falando como ele tem que jogar, mas por tudo lá dele. E ele vai votar na Erika, porque ela já disse pra ele que puxaria ele, não iria fazer diferença, e 90% das pessoas fariam igual a ele, e seria votar na Erika, e a Erika vai pra roça com 7 votos. Ela puxa o Thiago, aí ela fala se sentiu sol, antes dela puxar, né? Fala se sentiu sol, se sentiu excluída. Quem ficou do lado dela foi só o Rico, a Aline e o Vitor. Aí apareceu a me seguir e a Tati rindo assim, debochando da Erika. Aí ela puxa o Thiago. Aí o Bill abre o poder, né? No caso seria o Resta 1, mas o Bill abre o poder. O Bill fala que poderia, né, indicar o me seguir, mas vai conversar. Fala da Valentina também, se surpreendeu com o voto dela. Fala, a Tati falou a razão, que não foi lá pra fazer amizade. Fala de jogo. Aí ele também dá um monte de discurso também. Fala qualidade, fala que se surpreendeu com o voto da Daiane. E ela sabonetou, ela poderia ter votado no me seguir, porque tem briga com ele me seguir, tem problema com me seguir. Aí ele, a Daiane votou o Thiago. Agora eu vou falar, sinceramente. Safadeza. Daiane, se fosse amiga da Erika, votaria na Aline. Votaria no me seguir. A Aline, se fosse amiga da Erika, também votaria no me seguir. Aí falou, mas o me seguir poderia puxar a Aline, teria que me seguir puxar a Aline. E a Daiane é mais amiga da Aline, é a Erika, e a Aline, a própria Aline. O me seguir puxaria o Vitor, tá bom? Só isso, o me seguir puxaria o Vitor. Porque de tarde o me seguir tava armando o Resta 1 pra sobrar o Vitor ou o Bill. Pra terminar na Milady, e a Milady ficar entre salvar Vitor ou Bill. Tá bom? Então ele tava armando o Resta 1 pro Vitor. O Vitor votou nele, chamou ele ali de leve trás. Então ele não chamaria a Aline, não. Ele chamaria o Vitor. Tá bom? Então não vamos com essa de passar pano pra Aline, pra Erika e pra Aline e pra Daiane, não. As duas não quiseram ajudar a Erika. Marina, outra também. Essa Marina já toda perdida. Já assim, agalhou toda. Mas, assim, a Erika tá com 3 amigas da onça. Se eu fosse ela, é mais fácil ela fechar um Bill e um Vitor, com a Milady, com a Estedo e com essas duas aí, essas 3 aí. Porque, tipo assim, tudo bem, a Milady não foi no MC pra salvar ela, mas também não foi nela, ficou neutra. A Esté também não foi nela, ficou neutra. Então, assim, mais fácil. Poderia fechar ali um quinteto ali, ó. Vitor, Bill, Esté. Não, 6 dedos. Vitor, Bill, Esté, Milady, Erika e Rico. Eu ia gostar desses 6. Fazer um grupinho desses 6. 6 dedos. São só os que eu tô gostando por enquanto. Tô gostando só desses 6. E é isso, gente. Tomara hoje a prova. Tomara e ganha a Erika. E aí Rico volta. Talvez Thiago volte e Daiane saia. Eu era muito fora da Daiane. Obrigado, gente. Beijo.